E aí, pessoal do Mundo Fit, tudo bem? Pessoal, a gente está falando sobre um assunto bem importante. Trouxe alguns dados aqui, a gente já gravou o primeiro vídeo, então queria pedir para vocês, se vocês estão assistindo esse vídeo agora e não assistiram aí na TPM1, pausa o vídeo, assiste o TPM1 e volta para cá, porque ali eu falei de alguns sintomas e hoje eu vou falar algumas coisas que podem potencializar os sintomas. Vou dar um pouco de estatística, mas basicamente esse vídeo vai focar em tratamentos medicamentosos, o que o médico pode fazer para tratar os casos mais graves. Para vocês terem uma ideia, dependendo que tipo de classificação você use, o que você considera essa síndrome pré-menstrual, você tem uma porcentagem. Por exemplo, a França tem 92% das pacientes que têm algum tipo de sintoma pré-menstrual ou que entram dentro dessa síndrome pré-menstrual. A Alemanha, por exemplo, 88%. Brasil não é diferente, 94% da população tem sintomas pré-menstruais e sofre ou tem algum sintoma pré-menstrual, tá bom? Então, quando você tem 90 e poucos por cento da população, você até acaba acreditando ali que tem alguns sintomas que são esperados e que podem cursar até dentro de um limite de fisiologia. É claro que existe uma porcentagem dessas pacientes que sofrem muito com isso, e isso está por volta de 3% da população, que é chamado de síndrome disfórica pré-menstrual. Essas são as mais graves, são pessoas que realmente têm grandes repercussões em trabalho, choram, tem uma série de outras repercussões, muita dor de cabeça, e no final do dia elas pioram ali a sua atividade diária, tem alguma repercussão, beleza? Hoje eu preparei também aqui uma lista de coisas que potencializam, e aí depois eu vou falar sobre 5 tratamentos médicos medicamentosos. Eu já falei 5 coisas naturais que podem te ajudar ali com a TPM. Hoje eu vou falar de 5 tratamentos, beleza? E fatores externos. Eu trouxe uma lista de fatores externos que podem potencializar a TPM. Por exemplo, como estresse, problemas familiares ou problemas conjugais, problemas financeiros, doenças na família, dificuldades econômicas, pressão no trabalho. Ou seja, a gente pega uma paciente que tem o ciclo menstrual dela e insere na vida como ela é. Porque todo mundo vai ter problema familiar, todo mundo vai ter problema pessoal, todo mundo vai ter problema no trabalho. Isso tudo potencializa a TPM. Então, de fato, essas pacientes têm que cortar a pausa aí. E é isso, pessoal. No primeiro vídeo a gente falou algumas coisas naturais e essas naturais são super importantes. Se você basicamente toma muito café, se você não tem higiene do sono, muito disso potencializa. Às vezes o remédio não consegue segurar. Então, de fato, o tratamento da TPM, da síndrome disfórica, ela tem que ser completa. Mas hoje não, hoje eu trouxe 5 coisas que vão fazer você melhorar, 5 remédios que de fato você vai precisar do médico para te prescrever ele, para saber qual que você vai usar de fato. Mas eu trouxe 5 coisas de intervenção. Vou explicar um pouquinho por que a gente faz essa intervenção que vão te ajudar de alguma forma, beleza? E relembre, as coisas naturais a gente já falou no outro vídeo. Pessoal, a primeira coisa que eu queria falar de tratamento, então, primeiro, os contraceptivos hormonais biorais. Então, basicamente, tudo que está envolvido ali no ciclo menstrual e na TPM é essa variação hormonal que a paciente sofre ao longo do ciclo. Então, um dos grandes tratamentos, das grandes armas terapêuticas do médico, são os contraceptivos hormonais, que usam o hormônio para bloquear o ciclo e normalmente tendem a manter o mesmo hormônio ali durante todo o ciclo. Existem as monofásicas, existem as bifásicas, trifásicas, assim por diante. Mas você vai escolher uma pílula ali com o seu ginecologista para tratar esses sintomas, beleza? E normalmente a gente usa os contraceptivos que tem a progesterona, que tem algum efeito diurético, porque a gente sabe que grande parte dos sintomas são essa retenção hídrica que está relacionada, que está presente na TPM. Então, Luiz, dá um exemplo. Os contraceptivos hormonais via oral, todas as pílulas via orais, ela tem um hormônio chamado de estrógeno, que é o estradiol, e tem a progesterona. O estradiol a gente escolhe normalmente a dose dele, e a progesterona a gente escolhe o efeito dela. Existe um tipo de progesterona chamada de drosperinona, que está presente em várias pílulas que tem um pouco desse efeito, que a gente chama de mineralocorticoide, ou seja, diurético. Então, usar uma pílula que tenha essa progesterona faz todo sentido do mundo, beleza? Então, o benefício ainda de contracepção, melhora da pele, alívio dos sintomas. Então, de fato, as pacientes que sofrem muito com TPM começam com esse tratamento chamado de pílula via oral, beleza? Bom, segundo tratamento que a gente vai dar aqui
que são os analgésicos. Então, analgésicos de fato funcionam. As pacientes compram muito, vende muito analgésico, a indústria vende muito analgésicos para tratamento da TPM. Então, normalmente, aqui tem um ponto que eu queria levantar para vocês. A gente precisa discutir com o seu médico qual é o principal sintoma que você tem na TPM. Se você tem mais cólica, por exemplo, no útero, provavelmente o Buscopan talvez seja uma opção muito boa para você. Se você tem dipirona, se você tem dor de cabeça, por exemplo, existem outras opções legais para você de tratamento. Então existem os anti-inflamatórios, ibuprofeno, existem os analgésicos com dipirona, por exemplo, como paracetamol, existem vários remédios que você pode conversar com o seu médico ali para tomar esses analgésicos, beleza? Então, segunda classe, os contraceptivos hormonais, o segundo, os analgésicos. E terceiro, alguns diuréticos. De fato, em algumas situações, a gente usa diuréticos para tratar essa paciente, beleza? Como hidroclorotiazida, aldactona, tem alguns que a gente usa que podem ajudar a diminuir essa retenção hídrica e tratar também esses sintomas. Então, pílulas anticoncepcionais via oral, principalmente as progesteronas que têm um efeito mineralocorticoide, a gente já falou, os analgésicos e os anti-inflamatórios e os diuréticos como a quarta dose, quarta classe, beleza? E um que a gente tem um efeito muito importante são os antidepressivos, que inibem ali a recaptação de serotonina e aumentam a serotonina no sistema nervoso central. Então, os antidepressivos são drogas potentes para o tratamento desses sintomas da TPM. Então, pessoas que sofrem demais, principalmente choram muito, têm muita labilidade do humor, talvez a fluoxetina, por exemplo, tem outros vários remédios, sertralina, paroxetina, e aqui você pode escolher com o seu ginecologista ali o que mais se adapta. A fluoxetina é uma das drogas mais estudadas das síndromes disfóricas mais graves, beleza? E eu também gosto muito das coisas mais naturais, né? A passiflora, por exemplo, que vem sempre normalmente de algumas frutas que podem sim te ajudar a diminuir um pouquinho essa ansiedade, diminuir um pouquinho a compulsão por doce e vão fazer com que você passe por esse período de uma forma mais tranquila, beleza? Então essas foram as 5 classes que a gente falou. Você vai usar em alguma delas quando você não fez todas as coisas naturais e não tiver um benefício. Você vai conversar com o seu médico e você vai escolher uma delas para melhorar esses sintomas. Pessoal, espero ter ajudado vocês. TPM é um assunto muito frequente que pega grande parte da população. Se você tem alguma amiga aqui, você sabe que durante um período do mês ali ela sofre muito, ela fica realmente diferente. Manda esse vídeo para ela que eu acho que você vai ajudar o canal. E queria pedir também para vocês se inscreverem no canal, fazer parte aqui do nosso Mundo FIV, e eu vejo vocês aí nos próximos vídeos.